Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós estamos felizes com a presença de todos. É uma honra ter vocês aqui conosco nesse momento tão maravilhoso, onde nós cumprimos uma das duas principais ordenanças do Senhor, que é o batismo. E esse momento, eu não tenho dúvidas que é um momento muito sublime na vida daqueles que estarão descendo as águas do batismo. Vou trocar o microfone, né? O gato dos gatos aí. Som. 1, 2. E como eu estava falando, não tenho dúvidas que é um momento muito sublime na vida daqueles que estarão descendo as águas do batismo. Eu já quero convidar para tomar posição ali à frente os nossos amados irmãos que estarão sendo batizados nessa noite. Jaqueline Guimarães, pode ficar ali na frente. Janete da Silva, também pode ficar ali na frente, onde está o diácono Lenildo. Pode formar uma pequena fila ali. Maria Cristina Pereira. Lorena Silveira Galrão. Leonardo Amorim Santos. Solange Santiago Guimarães. E Maria Leni de Oliveira. Esses são os nossos amados irmãos que serão batizados nessa noite. Mas, amados, o batismo, ele não é simplesmente um mergulho. Também não vai acontecer nada de místico ou extraordinário quando eles descerem as águas do batismo. É apenas água comum, que representa aquilo que já aconteceu de maneira espiritual na vida desses amados irmãos e também na vida daqueles que já desceram as águas. Lá na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 28, pedi que todos possam acompanhar. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 18. Mateus 28, a partir do versículo 18. E é muito importante esclarecer algumas coisas a respeito do batismo. Mateus 28, a partir do 18. Todos têm? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O batismo é a principal credencial para o discípulo de Cristo. Por quê? Eu falei aqui que quando eles descerem as águas, estarão representando aquilo que já aconteceu de maneira espiritual na vida dos nossos queridos irmãos, que foi justamente a morte para o mundo e o renascimento para Cristo. No momento em que eles forem mergulhados, e esse é o significado real da palavra batismo, que é baptizo, significa mergulhar, submergir. No momento em que eles descerem as águas, eles estarão testemunhando para o mundo que a sua vida que pertencia ao mundo não mais existe, porque eles estarão morrendo para o mundo e estarão ressuscitando para Cristo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e nos deu o exemplo. Mas a principal característica do batismo é justamente credenciar
visivelmente aqueles irmãos, principalmente os seguidores de Cristo. Porque, amados, muitas pessoas querem seguir a Jesus. Muitas pessoas dizem, mas eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Mas ninguém quer se comprometer de fato a morrer para o mundo e viver para Cristo. E o batismo nada mais é do que esse testemunho vivo. Eu falei com o pessoal, sempre falo com as pessoas, os candidatos a batismo, eu digo que agora você está expondo a sua vida para as pessoas, porque elas vão observar você. Claro, nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Vocês, candidatos a batismo, a serem batizados, vocês são imperfeitos. Mas o mundo, ele vai cobrar de você. Mas o mais importante é Deus olhar para a vida de vocês, olhar para o coração de vocês e perceber que esse testemunho tem que mostrar para as pessoas que a partir de agora vocês estarão levando uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo, ele credencia o verdadeiro discípulo de Jesus. Afinal de contas, lá na frente, se pisarem na bola com relação a testemunho, as pessoas vão logo apontar. Mas não é aquela pessoa que foi batizada, não é aquela pessoa que se diz crente. Então, o batismo é um ato de coragem. Não é apenas no momento que você levanta a mão entregando sua vida a Jesus, mas no momento que você faz isso e você testemunha para o mundo que você morreu para o mundo e ressuscitou para o Senhor. E o próprio Senhor diz, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Algo interessante já aconteceu na vida deles, e aqui eu preciso abrir um parêntese muito importante, porque talvez vocês serão questionados, mas vocês foram batizados nas águas, já foram batizados com o Espírito Santo? A palavra de Deus diz que esse é o primeiro processo. O segundo processo é o batismo nas águas. Todos vocês já foram e testemunharam que foram batizados com o Espírito Santo. A Bíblia nos fala, lá na carta de Paulo aos cristãos em Éfeso, Efésios capítulo 1, e é muito importante salientar isso, porque nós vivemos de acordo com o que a palavra ensina. E a palavra nos ensina algo tremendo em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Isso é muito importante. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra do quê? Da verdade, que é o quê? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha aqui o batismo com o Espírito Santo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vocês foram batizados primeiramente com o Espírito Santo. O Espírito Santo, no momento, a palavra diz que vocês ouviram o evangelho da verdade, vocês foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar em vocês, inserindo vocês na família do Senhor Jesus. E a Bíblia nos garante que Ele é a garantia da nossa herança. Então vocês foram batizados com o Espírito Santo e agora serão batizados nas águas para a glória do Senhor. Eu seria irresponsável se eu não pegasse um apanhado de um contexto maior para falar e esclarecer algo também muito importante, que algumas pessoas infelizmente não conhecem as Escrituras e preferem ouvir o que fulano pensa, o que determinado pastor pensa, o que determinada pastora pensa. O mais importante é ouvir o que a palavra de Deus diz. E algumas pessoas dizem assim: não, mas eu não só me contento com o batismo nas águas, eu preciso ser batizado com fogo, com Espírito Santo e com fogo. Deixa eu dizer para você, meu amado e minha amada, nessa noite: batismo com fogo é juízo de Deus. E ele diz isso lá no Evangelho de Mateus capítulo 3. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 3. Nosso querido irmão Railton, ele leu a partir do versículo 13. Nós vamos voltar um pouquinho para você entender o que é que significa batismo com fogo. Eu preciso esclarecer isso para que você entenda e até os candidatos a batismo também responderem. Porque se vierem, você precisa ser batizado com fogo, você já diz logo: olha, a Bíblia diz que fogo é juízo. E olha o que diz lá
em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 10. Mateus 3, versículo 10, diz a palavra do Senhor: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o que é que acontece com ela? Cortada e lançada aonde? Ao fogo. Olha que interessante, versículo 11. Eu vos batizo com água, disse João, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, o Senhor Jesus, ele é mais poderoso do que eu, disse João, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, olha o que Jesus fará, vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo. Vocês foram batizados com o Espírito Santo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo porque ouvimos o Evangelho da verdade, cremos na palavra do Senhor e a Bíblia diz que fomos selados com teu Espírito Santo. E ele diz, vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? Com fogo. E ele continua, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas fará o quê? Com fogo inextinguível. Isso aqui é batismo com fogo, meu amado e minha amada que está aqui nessa noite. Se alguém chegar para você e disser, mas lá na igreja Batista Esperança só se batiza em águas. Não. Deus Pai batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós batizamos, cumprindo a ordem de Cristo, com água, para arrependimento e testemunho daquilo que já aconteceu na vida. E o próprio Senhor é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu precisava esclarecer isso para que vocês não saiam daqui com essa dúvida e nem os nossos amados e queridos irmãos que serão batizados nessa noite. Então, eu quero chamar aqui, nessa noite, nossa irmã Lorena Silveira Gaurão, nossa irmã e minha irmã de sangue. É uma honra, um privilégio para mim estar batizando a minha querida irmã. Então, eu estou aqui com Lorena Silveira Gaurão e eu quero perguntar publicamente a Lorena. Lorena, você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Creio. Você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Então, Lorena, de acordo com essa afirmação e esse testemunho público, eu, pastor Marcelo, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero te agradecer, tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Maria Cristina Pereira Santana. Algumas pessoas perguntaram se a água está gelada. Está quentinha a água. Só Deus que faz essas coisas. Com ar-condicionado ligado e a água está morninha, para a glória do Senhor. Maria Cristina, diante de tantas testemunhas, eu pergunto para você: você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? creio, Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? eu creio. Glória a Deus. Maria Cristina, eu, pastor Marcelo, ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou.
Maria Leni de Oliveira. Maria Leni de Oliveira, diante de tantas testemunhas, eu quero lhe perguntar: você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? Creio. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para a sua vida? Creio. Diante dessas testemunhas e com essa afirmação, eu, pastor Marcelo, ministro do Evangelho sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Solange Guimarães. Solange Guimarães, diante dessas testemunhas, eu lhe pergunto: você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? Você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Diante dessa afirmação, eu, pastor Marcelo, como ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De novo, nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Janete da Silva Brito. Nossa querida irmã Janete estava tão preocupada, achando que não ia se batizar, muitas lutas, mas aprendeu na palavra que Deus é fiel. E ela está aqui para testemunhar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Diante de tantas lutas, está descendo as águas para testemunhar que é nova criatura no Senhor Jesus. Então, irmã Janete, diante dessas testemunhas eu pergunto: você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? Creio, sim. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Irmã Janete, de acordo com essa afirmação, eu, pastor Marcelo, ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Bendito entre as mulheres temos um homem. Leonardo. Venha, Leonardo Amorim. Leonardo Amorim, diante de tantas testemunhas, eu pergunto: você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? Creio. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Leonardo, diante dessas testemunhas e essa afirmação que você acabou de declarar, eu, pastor Marcelo, ministro do Evangelho, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De novo, nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Jaqueline Guimarães. Jaqueline Guimarães, vou te perguntar: você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? Você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida? Diante dessas testemunhas e essa afirmação que você acabou de declarar, eu, pastor Marcelo, sob a autoridade da Igreja Batista Esperança, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim. Com certeza é um momento sublime. Nós cumprimos a ordem do Senhor, nós nos alegramos com pessoas que decididamente e voluntariamente entregaram a vida ao Senhor Jesus. E é muito bom porque nós testemunhamos para o mundo. Irmãos, nós não defendemos placa de igreja, nós não defendemos nome de pessoas, nós pregamos a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Quem salva é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Eu poderia aqui pular, gritar, fazer de tudo para que você caísse na real, você que ainda não foi batizado, ainda que não entregou a vida a Jesus, mas isso não ia adiantar de nada. Talvez você pudesse até ficar um pouco empolgado, mas não seria uma verdadeira conversão. A verdadeira conversão acontece quando o Espírito Santo entra na sua vida, quando ele diz: venha. Tem uma passagem que eu gosto muito nas Escrituras, é quando Jesus está selecionando os discípulos, e ele deixa muito claro: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós, e vos designei, para que vão e façam discípulos. E é interessante que tem um discípulo que chama muita atenção, um cobrador de impostos, chamado Levi, hoje nós conhecemos como Mateus. Jesus simplesmente chega para aquele homem, um homem que lidava com dinheiro, e lidar com dinheiro para algumas pessoas é um problema terrível. Imagine para um coletor de impostos. E Jesus chega para aquele homem e diz assim: ó, venha, me siga. Aquele homem imediatamente larga tudo e vai seguir a Jesus. Não é por força nem por violência. A palavra de Deus não ensina isso. Não é pegar você pelo pescoço e você vai ser crente, você vai batizar. Não é assim que funciona. É o Espírito Santo. O próprio Jesus disse: quando eu for, eu vos enviarei outro Consolador.
Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele, o Espírito Santo. A Bíblia também ensina que se você estiver escutando a voz do Senhor, abra o seu coração para Ele. Se hoje ouvires a voz do Senhor, abra o seu coração para Ele. Jesus está voltando. Jesus só vem buscar os seus filhos. O mundo inteiro, algumas pessoas ensinam que Deus é amor, Ele é amor. Mas Deus não é pai de todos. A Bíblia nos mostra em João capítulo 1 que Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a mesma palavra diz que todo aquele, quantos o receberam e creram no seu nome, a estes, a Bíblia diz que Deus deu o poder de serem feitos seus filhos. O novo céu e a nova terra são para os filhos. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não testemunhou publicamente Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você está perdendo tempo. Porque quando Jesus voltar, aí vai ser muito tarde. Eu tenho que dizer isso no momento de festa, no momento de alegria, porque Jesus ele aproveitou todas as oportunidades. E talvez você que está aqui nessa noite, talvez ainda não entregou sua vida a Ele. Eu até entendo em parte, porque muitas pessoas dizem, eu não vou para a igreja, toda igreja diz que é certa, e é pastor fazendo isso, é pastora fazendo aquilo, é igreja. Eu procurei muito ler a palavra do Senhor antes de me firmar numa igreja. E eu aprendi que igreja nenhuma salva, quem quer que seja. Eu aprendi na palavra que é Jesus Cristo quem salva, que é o Espírito Santo quem convence. Então, se Deus está falando contigo e você ainda não fez essa entrega, não perca tempo. Comece já 2013 com uma nova vida. É o melhor que você pode fazer. Eu não me arrependo jamais de ter entregue a minha vida a Jesus. Me arrependo do meu passado. Me arrependo de tudo de ruim que eu fiz para o meu Deus. Mas, a partir do momento que entreguei minha vida ao Senhor, eu ganhei uma nova vida. E Ele quer dar essa nova vida a você. Eu quero orar nessa noite. Pai, louvado seja o Teu maravilhoso nome. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Nós somos infiéis, Senhor, porque nós não somos perfeitos. O Senhor é perfeito. Mas nós Te agradecemos, Senhor, por momentos como esse, de testemunhar a Tua glória, de testemunhar os Teus feitos e de proclamar salvação em Cristo Jesus, Teu único Filho. Obrigado, Senhor, porque nós cumprimos aqui uma ordenança do Senhor. Meu Deus, não é fácil viver a vida cristã. Até porque a Tua palavra, o Senhor mesmo disse, aqueles que querem viver piamente em Jesus Cristo, padecerão perseguições. O próprio Jesus disse no mundo que nós teríamos aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós Te agradecemos, Senhor, porque as tempestades estão aí, os terremotos estão aí. Estamos no barco, mas o Senhor está dentro desse barco e é impossível dele virá-lo. Nós Te agradecemos por essa noite e Te pedimos, Senhor, para que o Senhor toque na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Não é da vontade do homem, não é por força nem violência. Mas eu Te peço em nome de Jesus, que através desses testemunhos, através da Tua palavra que foi pregada aqui, Senhor, que não volta vazia, o Senhor mesmo disse que a Tua palavra não volta vazia, que ela cumpra todo o propósito para que foi designada. Obrigado por essa noite, Senhor. Exaltamos o Teu nome porque só o Senhor é digno e louvamos o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar com o grupo Jovens ao Senhor. Nós teremos mais um momento de louvor, mas eu tenho que declarar aqui a bênção para a sua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente em cada vida nessa noite.